Bem-vindos a mais um programa Pontuando. Hoje estamos aqui em homenagem ao Setembro Amarelo com duas pessoas muito importantes, doutora Ellen e doutora Lisete Vaz, que vai falar um pouco para a gente sobre a importância da prevenção neste mês. Doutora Ellen, muito obrigada pela sua presença. Doutora Lisete Vaz, vamos iniciar nosso Pontuando hoje e sejam muito bem-vindas. Bom, eu gostaria de agradecer, a iniciativa do Conselho do CREFITO 2. Estou aqui falando em nome da Câmara Técnica de Saúde Mental, enquanto coordenadora. Hoje a gente vai entrevistar, a terapeuta ocupacional doutora Lisete Vaz, que é doutora em Psicossociologia de Comunidades pela UFRJ. Ela também é professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFRJ, participa do programa de formação em estágios, pela universidade e também do programa de residência multiprofissional do Instituto de Psiquiatria, da UFRJ. A doutora Lisete tem uma carreira, uma história, dentro do campo da saúde mental, passando pela formação de diversos terapeutas ocupacionais, com abrangência também dentro da atuação clínica, e uma forte atuação política também, frente à nossa população do Rio de Janeiro, mas a gente também pode dizer que uma abrangência nacional. É uma figura muito importante, dentro da nossa categoria de reconhecimento nos acompanhamentos e agravamentos em saúde mental. Então, é um prazer estar recebendo a doutora Lisete hoje para que a gente possa conversar sobre temas muito importantes, que a gente vem discutindo nesse mês de setembro. Agradeço, doutora Ana Carla, pelo CREFITO 2, por representar, por convidar, por estar à frente de tantas lutas, aqui no CREFITO 2, nos representando. Agradeço a você, Ellen, por estar aqui, por ter me chamado também e por representar a Câmara Técnica no CREFITO 2, pela atuação, pela presença, pela representação que tem esse campo da atenção psicossocial ou campo da saúde mental na terapia ocupacional. Na fundação da terapia ocupacional, na continuidade da terapia ocupacional e no exercício cotidiano, milimétrico, de minuto a minuto, do terapeuta ocupacional com pessoas com transtornos mentais diversos e de diversos sofrimentos psíquicos. Muito obrigada. Obrigada por vocês lembrarem do Setembro Amarelo. Muito obrigada. Sabe, e do CREFITO 2 se posicionar em relação a amarelo, gente, é a cor da atenção. Presta atenção porque o bicho está pegando e ele pode representar muitas perdas para nós. Então eu agradeço pela atenção e da gentileza e da honraria de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada. A alegria é toda nossa. A gente tem bastante coisa para a gente poder conversar aqui hoje, pela importância. A terapia ocupacional tem o seu papel fundamental nessas estratégias de prevenção. Então, a Ellen vai estar conduzindo aí essa entrevista justamente nesse nosso papel enquanto terapeuta ocupacional. Lisete, eu gostaria que a gente pudesse conversar, um pouquinho quanto à figura do terapeuta ocupacional, e a importância de uma rotina ocupacional, atuando dentro dos cuidados em saúde mental. Então, acho que é um pouco essa temática que a gente gostaria de apresentar hoje, que você pudesse brilhantemente contribuir. Brilhantemente, eu não sei isso, eu não combinei nada. Eu só combinei de vir. Então, a rotina. Gente, assim, eu quero voltar um pouco antes da rotina. Deixa eu falar assim, por enquanto pertencemos ainda à espécie humana. Antes de termos um diagnóstico médico ou clínico, nós somos pessoas. Eventualmente, a gente fica muito triste. Sabe, quando eu perco uma pessoa, eu fico muito triste. Mas aí entrou na moda, assim, que eu fiquei deprimida. Logo eu fico deprimida. Sabe, eu não fico triste. Então, eu gostaria muito de pontuar essa ideia de que somos humanos. E antes desse diagnóstico, somos pessoas. Então, como é que eu lido porque eu perdi uma pessoa querida? Sabe, eu estava namorando, estava tão feliz, o meu namorado fez assim comigo. E agora? Como eu fico? Sabe, como eu fico?
Então, antes da gente pensar sabe, na depressão, eu sugiro fortemente que a terapia ocupacional recorra aos seus recursos primeiros, fundamentais, que é assim, reconhecer que ele está triste, ela está triste, e eu não sei por que que é. E a terapia ocupacional podemos começar com a rotina. E antes ele brincava tanto, agora não estou brincando nada, pouco está falando. Aí está deprimido. Calma, calma, calma. Vamos ver, vamos prestar atenção. Por que que antes não estava fazendo mais xixi na cama, agora já está fazendo xixi na cama? Por que antes tinha um tipo de nota e agora tem outro tipo de nota? Então, antes disso, pode ser que a gente comece pela rotina. Por que a gente começar pela rotina? Eu gostei disso. Começar pela rotina, Ellen. Porque a rotina, ela é para todos. As pessoas que estão aqui, sabe, têm uma rotina. Elas têm que ter uma rotina, tem que chegar aqui, olha aqui, tal hora, tá bem, gente? Essa hora. E vocês fazem umas coisas, eu faço outras. Então, assim, só que antes eu fazia, agora eu não dou conta mais de fazer. Sabe? O que está se passando? Antes do diagnóstico, gente, a TO tem muitos elementos para olhar e ver. Um deles é isso, é a rotina, é aquilo que é o dia a dia, aquilo que é o comum. A TO tem uma aparência simples, mas não é burra. A TO não é burra. E ela conta assim, como é que você me olha? Deixa eu ver, você não está amarrando o cadarço do seu sapato direito? Ou, por que não? Né? Então, nós temos muitos elementos que são comuns. Comuns não significa banal, não significa vulgar. Sabe? Significa que esse é um olhar que deve chamar a atenção do terapeuta ocupacional. E a gente tem o olhar, a gente tem o faro também. E antes você tomava banho, eu não sei se você está tomando banho, sabe? Eu começo a prestar atenção em algumas coisas. E essas primeiras coisas que a gente presta atenção, por exemplo, na rotina, elas parecem comuns. Elas não são comuns. Elas não são comuns porque elas fazem parte da vida diária. Diária. Sabe? Pode ser lá no hospital, mas pode ser na escola, pode ser ali na rua, pode ser no meu trabalho, sabe? E esse pensamento da terapia ocupacional e estas possíveis ações da terapia ocupacional, elas começam assim na rotina. Sabe, acordou? Ih, não, agora está dormindo o dia inteiro. Está preguiçoso, né? Que preguiçoso, que ele está ficando preguiçoso agora. Calma, gente. Calma. Eu não sei por que não está dando conta. Posso dar um exemplo? Pode. Posso dar um exemplo? Assim, eu trabalhei muitos anos no Instituto Felipe Pinel, que na época era do Ministério da Saúde. E nós tínhamos um rapaz lindo lá, ele era muito lindo. Um rapaz assim, magriço, alto, e ele cantava todas as garotas, e ele era muito charmoso e muito lindo. E ele ia diariamente desenhar comigo. O que eu fazia lá era só desenhar. Só desenhar, Lisete? Só desenhar. Finge que é só, gente. Finge que é só. Então eu sabia na rotina a que horas eles chegavam ou não chegavam. Ou se ficou muitos dias sem ir. Né? Então nós desenhávamos, as pessoas desenhavam ali. E ele desenhava comigo. Quer dizer, eu não desenhava, porque eu ficava alerta. Alerta, alerta. Essa posição alerta do terapeuta ocupacional, ela não pode esperar estar atendendo. Quando eu atender, eu vou prestar atenção. Não, não. É todo o tempo. É todo o tempo alerta. E esse rapaz ia e desenhava conosco. Conosco porque não atendia ele sozinho, individualmente, como a gente diz. Então, ele teve uma época que eu achei que ele não estava muito interessado naquilo, mas não. E eu fui falar com ele, mas ele veio falar comigo também. E ele falou assim, mas eu acho que eu não queria mais desenhar. Eu falei assim, eu acho que você não queria mais desenhar.
Então é o seguinte, eu não sei o que você vai fazer daqui para frente. Porém, se você precisar voltar, volte. Volte, eu estou aqui. Sempre que você quiser, eu estou aqui. Nunca mais voltou, foi embora, foi para a TV Pinel, foi fazer outras coisas. E ele cresceu assim na vida. Um dia ele voltou. A porta está aberta. A porta fica aberta, gente. Assim, é escancarada para a rotina. Então ele veio lá, foi para desenhar comigo de novo. Eu não sei por que ele voltou. E às vezes eu costumo dizer, né, doutora Ana Carla, assim, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. É para a gente falar menos do que ouve. Sabe quantas palavras ele falou para mim? 0. 0. Mas eu tinha algumas ações, algumas atividades, e ali ele ficou. Ali ele ficou. Um desenho. Eu estou falando de outra coisa, que não é a rotina. Eu estou falando de uma atividade que eu presumia terapêutica para algumas pessoas. E então, ele voltou mudo. Uma pessoa brilhante, inteligente. Ele não falou um A. E sabe quantas coisas eu perguntei? 0 A. Não perguntei nada. Ele sentou e ali ficou desenhando, eu não sei quanto tempo. Mudo. Depois de alguns dias, não sei quanto tempo, ele chegou para mim e falou: Lisete, é porque o meu pai morreu. E eu não tinha palavras. Eu não tinha palavras para dizer. Agora eu já posso voltar para a minha psicanalista. A TO é insubstituível. Ela não se parece com nada. Com nada. Ela parece vulgar, parece comum, mas ela tem um efeito terapêutico que a gente ainda desconhece e desvaloriza. Esse rapaz ficou ali na época da perda de uma pessoa das mais importantes na vida dele, provavelmente. Foi quando ele perdeu o pai. E ali ele pôde ficar, sabe? No silêncio dele, no recolhimento e numa elaboração enorme do tamanho dele, sabe? Com alguma expressão que convinha a ele, que não era a expressão verbal. Não era a expressão verbal. Eu podia ter dito: você está deprimido. Você está tomando seu remédio? Você acha que eu não me liguei nisso? Eu me liguei completamente como terapeuta ocupacional. Mas eu não preciso perguntar isso a ele. Mas é porque as coisas me emocionam mesmo. E terapia ocupacional não é um tema razoável para mim. É um tema desarrazoado para mim. É um tema muito importante para mim. E assim, as pessoas, assim, eu poderia ter dito que ele estava deprimido. Eu ia perder tempo de falar palavras. Não. E, no entanto, o que ele precisou naquele momento foi aquela medida de terapia ocupacional, uma certa ação e silêncio. E um acolhimento assim, sem fronteiras, sem barreiras, sem protocolos. Meu nome, sobrenome, sabe? Um acolhimento, gente. Como a gente acolhe pessoas em dor extrema, em dor extrema, em dor extrema. Então, assim, quando fala de rotina, é isso, né? A rotina é uma roda que consome a gente. E às vezes a gente vai, mas não vê. Então, antes do diagnóstico, gente, a pessoa que existe ali. E isso aparece na rotina. É na rotina. Nas pequenas coisas, né, Lisete, que não são pequenas. A gente que fala que é pequeno. Fica você sem vir ao trabalho para você ver a pequena coisa do trabalho, o que se passa. Né? Fiquemos nós sem trabalhar, só essa rotina horrível. Fiquemos o nós. Covid foi um grande exemplo disso, né? As pessoas reclamavam na época do Covid que não... Antes do Covid, estou cansado de trabalhar, não quero mais ir trabalhar, estou cansado. Tiveram a oportunidade de ficar em casa no período da pandemia e enlouqueceram, deprimiram. Que desastre. E ficaram extremamente adoecidas mentalmente por conta desse período. Mentalmente também. Mentalmente. Também.
quando a gente se afasta, né, por qualquer evento, né? Então, se eu não estou podendo escovar os meus dentes, que parece muito simples, que eu faço todos os dias, Todos né? os dias, Não paro para graças a pensar Deus. sobre essa ação. E a determinado momento que eu não consigo realizá-la, né? É a figura do terapeuta ocupacional que está sempre atento a esses pequenos atos e o quanto que isso promove enquanto sentimento, que a gente não está conseguindo escovar o dente, por exemplo, Somos né? seres ocupacionais. Ou por vezes a gente está enfrentando tamanho sofrimento que eu não estou conseguindo me colocar nessa tarefa, né, nessa atividade, não necessariamente pela questão motora, e a figura do terapeuta ocupacional que está atento. Que talvez essa representação tão simples desse escovar não esteja acontecendo porque você pode estar em intenso sofrimento e que às vezes a palavra não vai sair, né? São as pequenas coisas que vão começar a não acontecer. Dentro da nossa prática, a gente vê muito isso na terapia ocupacional. O paciente já ganhou funcionalidade. Ele já está apto. Eu não consigo entender o porquê que ele não consegue voltar a trabalhar. Ele já tem todas as suas funções motoras íntegras, eu já recuperei ele pós-acidente, mas ele não voltou ao trabalho. E aí, Não é qualquer coisa, né? não é qualquer coisa, é a rotina. Você estava falando de rotina, né, Ellen? Assim, tem umas grandezas em terapia ocupacional, são grandezas grandes. Trabalho é uma grandeza desse tamanho. Atividade de vida diária é outra grandeza. É uma grandeza gigante, gente, é uma grandeza gigante. Assim como o lazer. Que horas mesmo que você descansa? Oi, filho. Lembra disso que a gente tem que descansar? Ah, é? E é mesmo, é mesmo. Depois eu começo a tropeçar. Oh, meu Deus do céu, eu tropecei, eu estava desatenta, não dormiu, nem dormi, não dormiu. Então, essas coisas compõem aquilo que é o grande na terapia ocupacional. Isso que é o trabalho, isso que é o lazer, isso que é a atividade de vida diária. Mas isso tem cores, né, gente? Isso tem cores. Eu vou pegar esse exemplo seu, Ellen. O diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ lutou enormemente para que o curso de terapia ocupacional acontecesse na UFRJ. E não é porque tinha professor lá disso, não. É porque até criar coisa, até dar conta de andar com toda a burocracia, até dar conta de convencer. E assim, todo mundo falando, não, esse curso aqui de terapia ocupacional, a gente nem sabe o que é. E aí pressionaram muito o diretor da Faculdade de Medicina, muito. E ele, olha o exemplo que ele falou. Vocês já imaginaram vocês chegarem aqui sem escovar os dentes? Tchum! Você já imaginou? Eu falei assim, melhor não. Melhor não imaginar. Porque se a gente chegar aqui sem escovar os dentes, não vai dar para eu ficar perto do meu coleguinha, nem da minha coleguinha, tá bem, Ellen? Sem escovar os dentes, não, tá bem, querida? Então, assim, isso foi um choque para a congregação da Faculdade de Medicina. Um choque. Como assim? Como assim? O que tem isso a ver com a grande medicina? Né? O problema da TO é que ela trabalha com saúde. Ela trabalha com alguns adoecimentos, mas ela trabalha com saúde. Escovar os dentes. Ah, é mesmo? Gente, jura que tem que entrar isso? Juro. E a gente sabe disso quando a gente perde essa capacidade. Eu esqueci, Ellen, eu esqueci de escovar os dentes. Ah, Eu não tenho vontade de escovar os dentes. já é outra coisa. Por isso a gente tem 2 ouvidos. Eu falei uma coisa, eu não quero, eu não lembro. São coisas diferentes, Ellen. Oh, não lembrei. Ela está me ouvindo. Ela, terapeuta ocupacional, está me ouvindo. Uma coisa é eu não me lembrar. Outra coisa eu falei assim, não, quero não, Ellen. É isso. Quando a gente fala assim em depressão, eu tenho muito respeito, mas também muito cuidado para usar esse termo. Né? Então, quando a gente fala assim, depressão, é preciso que a gente estude psicofarmacologia, psicossociologia, a psiquiatria da forma mais dura, sabe? Psicodinâmica, a gente precisa estudar, de fato, o psiquismo.
e como é que essa patologia se apresenta na vida diária. É preciso. Mas isso é só um ponto, gente. Isso é só um ponto. Antes disso, a Ellen já perguntou, como está a sua rotina? Então, tem aquilo que é a vida diária. Né? Tem aquilo que é como eu me apresento no trabalho, no lazer, na minha vida sexual. Como é que eu me apresento assim? Tá? Então, essas são formas de eu me apresentar ou sã, ou adoecida, São ou indicadores. enfraquecida. Eu nem sei o que é ainda, mas eu tenho que ficar prestando atenção. E a terapia ocupacional tem um vasto leque para a gente prestar atenção. Sabe? E não precisa de você preencher muitos protocolos, não. Presta atenção na pessoa. A gente está um pouco esquecido que eu vou só pegar o celular, que eu vou conversar com o meu celular, não preciso de mais ninguém. Com licença. E eu vou ficar aqui no meu celular, e para que eu vou ficar entrevistando as pessoas e encontrando pessoas? Se eu posso falar no celular. No celular, eu não vou ver vocês muito bem. E nem vocês vão me ver muito bem. Né? Então, vocês não sabem há quanto tempo também eu não escovo os dentes. Então, gente, a gente tem muitos eixos na terapia ocupacional para prestar atenção. Eu queria também pegar um eixo que é do Sistema Único de Saúde. As perguntas que vocês elaboraram falam de algumas palavras que são sagradas no Sistema Único de Saúde. A terapia ocupacional, por exemplo, conhece reabilitação, conhece recuperação, né? Conhece tratamento. Eu não sei se a gente conhece cura. E tem uma que a gente pouco lembra, que é promoção. A promoção da saúde, gente, é isso, escova os dentes. Eu vou pagar muito menos para o dentista, tá bem, querida? É tão caro, meu bem. Eu prefiro escovar os dentes e comprar pasta de dente e a escova de dente e aprender a escovar os dentes e a passar o fio dental. Isso é promoção de saúde. A promoção de saúde, aí, gente, porque, desculpa, eu tenho complexo de superioridade. A gente atua tão Com bem, né? terapia ocupacional, eu tenho complexo de superioridade. Porque, assim, eu não sei qual é a profissão que trabalha tanto com promoção de saúde. A promoção de saúde é um conceito que veio depois de todos os outros, desses outros todos que eu falei. Recuperação, cura, tratamento, não sei, mas antes de prevenção. Antes de prevenção, eu tenho a promoção da saúde. Sabe o que eu vou fazer? Vou dormir bem, vou escovar os dentes, vou fazer xixi lá no vaso, cocô. Juro que eu vou fazer. Vou fazer, vou lavar as minhas mãos, eu vou tomar banho, sabe? Eu vou estudar, eu vou à aula. Ela está dormindo, mas não pode dormir durante a aula. Não pode dormir durante a aula. Eu perturbo todo mundo, porque pode dormir, deve dormir, mas não durante a aula. Não durante a aula, porque eu perturbo todo mundo. Porque é isso, né, gente? Assim, promoção da saúde. A promoção da saúde é essa coisa banal, gente, de todo dia. Sabe, é melhor que eu calce uma meia, sabe, quando eu calçar o meu sapato. Pode ser que nesse dia mais frio seja melhor eu me agasalhar. No dia de calor, eu ficar com outro tipo de roupa. Da água, sabe? Isso é promoção de saúde. E o nosso Sistema Único de Saúde, que eu nunca vi uma coisa tão bonita na minha vida, só a TO. Só a TO. Assim, fala de promoção, é a primeira palavra do SUS. Promoção da saúde. Então, a nossa terapia ocupacional, ela tem esses, digamos, 4 pés sobre o Sistema Único de Saúde brasileiro. E é isso, promoção da saúde. Mas a gente pode adoecer, a gente vai lá também. Nós vamos até no último minuto e depois no último minuto também. O terapeuta ocupacional vai. Eu vou começar a falar exemplo aqui. Isso, mesmo depois dessa vida carnal que temos, a atuação do terapeuta ocupacional. Mas, enfim, essa promoção da saúde é ela que pode nos ajudar e nos encaminhar para a prevenção de alguns agravos. Prevenção, sim. De entre
entristecimento, e de um entristecimento que nunca passa. E aí a gente começa a se preocupar. Não está passando a tristeza dele, a tristeza dela não está passando. Sabe, estava assim porque o pai tinha morrido, mas a coisa não passa. Então, gente, a gente começa a prestar atenção. Então, a gente precisa estudar. Aí a gente não tem que abandonar as outras ciências. A gente tem que saber que a depressão é uma situação grave, gravíssima, eventualmente mortal. Não precisa ser necessariamente mortal. E não é preciso que a gente espere até ali. É por isso que a gente olha desde antes. Então tem um evento marcante na vida da pessoa. Presta atenção. Né? Ou então não. Foi entristecendo assim devagarzinho. Isso pode acontecer. Bem, Elisete, falamos sobre o campo assim da promoção, que atuamos, né, e valorizamos bastante. É um olhar muito característico nosso enquanto terapeuta ocupacional. E pensando justamente nesse aspecto, né, gostaria que a gente pudesse discorrer um pouco a respeito de estratégias preventivas que a gente pode estar tecendo enquanto terapeutas ocupacionais, né, para as pessoas que estejam enfrentando algumas questões relacionadas à saúde mental, aos seus próprios sofrimentos, às suas próprias vivências e rotinas atuais, como que a gente pode contribuir. Um sofrimento, uma dor, até a gente reconhecer que é um descompasso mental ou psíquico, ele passa por algumas vias corpóreas. Nós não somos seres abstratos. A gente pode ter abstrações, por exemplo, eu sou uma pessoa mental, eu raciocino tudo, ou eu sou uma pessoa muito religiosa, então eu sempre raciocino, tudo meu é assim, abstrato. Só que a abstração humana, gente, exige um corpo. Nós não somos seres da fumaça, nós não somos seres enfumaçados. Nós somos seres assim corpóreos. E então o sofrimento mental até ele se tornar um sofrimento mental, manda sinais. Cabe a nós prestarmos atenção. Tem uma disciplina que eu dou no primeiro período lá do nosso departamento de terapia ocupacional. Chama-se Laboratório A. Eu não entendo por que chama esse nome assim, mas eu vou e dou a aula. E outra coisa, judio muito dos estudantes, porque quando chegar segunda-feira, às 8 horas da madrugada, os estudantes têm que estar lá, eles reclamam, mas não podia ser mais tarde? Não, é às 8 horas da madrugada. E a gente vai lá às 8 horas da madrugada. E é uma disciplina Maravilhosa, fui aluna da professora Elisete, então é um prazer, né? Nas primeiras vezes a gente reclama, mas depois a gente, às 8 horas, quer estar lá com você. Aí tem que estar. Sabe por quê? Porque eu dou bomba. Eu ameaço os estudantes e todas as coisas horríveis. E assim, é uma disciplina menos teórica. Sabe? Nós temos... A disciplina é muito bem estruturada em alguns eixos. Muito bem estruturada. Só que ali dentro, ela é para acolher os estudantes que vêm para o primeiro período. Tem gente que vem do Ceará, jura? Eu nem sei onde é o Ceará. Mas tem gente que vem do Acre. Socorro, gente, nem come a comida que eu como. Sabe, não anda no mesmo ônibus que eu ando. Nem conhece a barulheira do Rio de Janeiro. O mau cheiro das ruas, não conhece. É outra pessoa que vem de outro lugar. Sabe? E então, assim, eu não sei o que significa saudade de um lugar assim. Mas presto atenção. E eu quero que esteja lá para eu prestar atenção. Para eu saber como é que fez. É uma disciplina cheia de experimentações. Ao fazermos essas experimentações, que são sensoriais, elas são assim, auditivas, ou então olfativas, ou então gustativas, que é a primeira, claro, a gente circula igual o bebê. Primeiro mama, depois dorme, depois faz cocô, sei lá mais o quê. Mas primeiro a gente come. Então, essas experimentações, elas são as primeiras
do curso de terapia ocupacional da UFRJ. Por quê? Porque elas são também as últimas. O que vocês fizeram aqui? Vamos desligar o ar-condicionado. Vamos botar essas luzes desse ou daquele jeito. Você fica lá, você fica aqui, você fica... Vocês arrumaram isso tudo aqui. Entendeu? Isso não é de qualquer jeito, não. Por que a gente não está lá na rua? Por quê? Vocês têm uma excelência técnica. O terapeuta ocupacional tem uma excelência técnica. E nosso primeiro ponto é essa sensorialidade. Muito banal, né, doutora Ellen? Muito corpórea, não é? É. E aí, assim, gente, é assim que a gente primeiro reconhece que alguma coisa não está bacana. Alguma coisa não está bacana. Alguma coisa estava de um jeito e ficou de outro. E é nessa vida diária. A terapia ocupacional tem esse conceito sagrado, chamado atividade de vida diária. Ele é um conceito sagrado. A rotina é outra coisa, as tarefas, as atividades, são conceitos sagrados. E eles mudam de cor. Sabe? O que você faz? Antes era tão colorido. Por que você perdeu a cor? Por que você está tão pálida assim? Eu presto atenção, não fico perguntando, não. Mas eu presto atenção. Eu presto atenção. O que é que se passa? Mas antes você estava sorrindo para mim, Camila. E agora? Eu trabalhei muito pouco tempo no Instituto Nacional de Cardiologia com a minha colega Maria Regina Mascarenhas Horta. E eu sou estagiária dela até hoje. Eu procuro aprender algumas coisas. E aí tinha o médico doutor e o médico cirurgião, sua Santa Maria Eterna. Aí ele chegava lá e pegava as crianças na brinquedoteca, lá no infantil. Vamos. Aí a criança ia. Aí ele reclamou um dia, abriu a porta. Eu não sei o que é que vocês fazem aqui, não. Eu sei que as crianças entram de um jeito e saem sorrindo. Ouviu o diagnóstico? Sorriso. As crianças sorrindo. O que se passa ali dentro? A criança estava brincando. Jura que a criança brinca? Jura isso, Ellen? É assim? Criança brinca? No hospital de alta complexidade? É. Sabe? É nisso que a gente vê. E a criança entristece? Sim, a criança entristece. E a criança deprime? Deprime. E a gente, como é que a gente vai vendo isso? A gente vai vendo que brinca menos, vai vendo que interage menos com o coleguinha, sabe? Vai vendo que vai para a cama toda hora. Vê que a mãe está lá do lado, mas a mãe e a criança não estão interagindo. Então, gente, esses são os sinais que nós percebemos. É nosso dever perceber esses sinais. É dever. Não estou fazendo vantagem nenhuma. É nosso dever. E a gente começa a nossa observação clínica a partir dos nossos sentidos. Ah, mas também na hora de fazer eu também vejo diferença. Sim, para fazer é mais complexo do que a gente perceber as coisas da vida diária. É mais complexo. Não é todo mundo que faz coisas. Às vezes eu não enxergo direito, sabe? Mas por isso eu não posso, sabe, estar na vida. É? Porque eu sofri uma cirurgia, eu não posso mais estar na vida. Não é assim. Não é assim. Felizmente a vida é maior. Então, assim, eu acho que esses instrumentos clínicos do terapeuta ocupacional, às vezes a gente reconhece pouco o valor deles, porque eles não têm essa mensuração estatística. Ele tem a eficácia porque você vê o resultado ali na frente. Ah, eu não sei o que vocês fazem não, mas que a criança sai daí sorrindo, sai. Como? Doutor dos doutores. É avaliação clínica. Isto é uma avaliação clínica. Eu não sei o que vocês fazem aí, mas que as crianças saem sorrindo, saem. Isso, gente, isto coloca a criança na vida do hospital, mas na vida da mãe, na própria vida, na escolinha, sabe? Na vida como ela é. A terapia ocupacional, gente, eu entendo que é um excesso de atenção no outro. Não interessa saber se ela está sorrindo ou se ela está fechando os olhos. Ela não sabe, mas eu estou conversando com ela. Nos interessa saber o que eles fazem, não é?
Nós chegamos aqui para ser recepcionados, né? Você viu que Eu eu bebi água? curiosamente perguntei, né? As pessoas que estão aqui elaborando junto conosco essa entrevista, nos ajudando tecnicamente, o que elas fazem? A gente é aquele profissional que a gente tem interesse pelo que o outro faz. Mas essa é só a primeira pergunta. Talvez quando a gente usa o verbal, né? A gente quer a experiência do que ele faz, a gente quer também um pouco. A gente se interessa, nós somos curiosos, né? Enquanto figura desse profissional. Eu tenho muita curiosidade e é difícil medir a minha curiosidade. Talvez por isso a terapia ocupacional me encante tanto. Por isso talvez eu me envolva tanto. Eu sou muito curiosa para entender. E entender, às vezes, quando você diz para mim ou quando eu percebo, eu observo que não faz, que não está acontecendo. O que será que está acontecendo aí? Né? Como será que a gente pode partilhar isso? Porque é uma partilha também, né? O nosso acompanhamento enquanto terapeuta ocupacional, a gente partilha. A gente é aquele profissional que está partilhando junto, né? A essa pessoa que está ali. Com muito cuidado, com muita delicadeza, com muita curiosidade, com muita observação. Mas a gente está ali sempre, né, numa parceria junto com essa pessoa. Nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. E nas coisas menos delicadas. Tem as coisas menos delicadas também. Então, eu tinha uma cliente também muito inteligente, esperta pra caramba, sabe? Bonita, assim, muito inteligente. Eu quero 2 atendimentos na semana. Estava no Hospital Pinel. 2 atendimentos. Mas não vai dar só um. Não, mas eu queria 2. Ela não precisava, eu achava. Eu achava que era bom ela conviver com outras pessoas. E ela falou assim, não, mas eu quero 2. A gente é delicado, mas nem sempre. Eu nem sempre sou delicado, vocês me desculpem, com todo respeito. Eu falei assim, eu vou cobrar mais caro de você. Ela falou assim, então, Lisete, eu vou denunciar você, porque isso aqui é um serviço público e a gente não pode cobrar. Eu falei assim, pois eu vou cobrar de você. E aí eu cobrei como? Eu tinha inclusive recomendação e solicitação médica para algumas coisas, e eu solicitei, não solicitei não, gente, desculpa. Eu falei assim, no segundo atendimento sim, mas eu vou cobrar. E eu falei assim, eu quero que você faça mais crochê. Eu quero outras peças em crochê. Olha, pois ela começou a fazer um negócio de cabeça assim, gargantinho. Eu tenho as bolsas que ela fez, algumas outras coisas que ela vendeu. Ela estava precisando de dinheiro, lindas coisas. Uma moça muito habilidosa. E eu passei a cobrar. E era a minha cobrança. E sabe por que eu cobrei com este preço? Porque a recomendação médica foi assim, que ela precisava dormir e o médico não podia mais aumentar a dosagem da medicação dela. E como é que faz dormir? Ela é grande, não era bebê. Se fosse bebê, eu pegava e botava no meu colo. Mas não foi possível, não foi possível. E eu não sabia o que ela dormia, eu sabia o que deixava ela alerta. Assistia televisão, aí ela ia até o final da programação da noite, da madrugada e pronto. E como é que faz para dormir? Uma pessoa de episódios de depressão importantes. Mas é preciso que a gente durma, não é, Ellen? O sono não faz parte desse círculo da vida? É preciso dormir. Gente, mas aí ela passou a dormir mais cedo. Entendeu? Regulou, normalizou, nunca uso essa palavra, mas regulou um pouco mais o sono dela, porque o crochê dava sono nela, o crochê. Aí foi fazendo, dormia. Tá ótimo. Paga. E assim, né? Ia denunciar, mas acabou que ela ganhou dinheiro. Ela que ganhou dinheiro. Foi ela quem ganhou dinheiro. Então a gente não sabe, assim, eu nunca ouvi falar em nenhum manual que o crochê dá sono, gente, e que é para você prescrever crochê. A prescrição da atividade não é como uma prescrição médica, não é. E a gente sabe até um certo ponto sobre a atividade.
Para ela tem um efeito, para ele outro, para mim outro, para você outro. Então, a gente sabe, por isso que você está falando assim dessa proximidade. E é uma proximidade, gente, muito grande. E ela não pode colar, mas ela é uma proximidade muito grande. Por isso a gente tem que ter esses outros acessos. Um acesso olfativo, um acesso. Como eu posso atingir essa pessoa? Como é que eu posso chegar ali? E não há um manual de instruções. O penoso da terapia ocupacional, isso é muito penoso, porque nós não temos um manual de instrução. Não temos. Eu vou convidar a Lego para nos dar manuais de instrução. Não temos, não temos. É como dizer assim, como é que eu lido com as pessoas? Eu não sei, gente. Sabe, como eu fui assim com essa cliente. Não, eu vou cobrar o atendimento. Eu fui dura, fui violenta com ela. E ela retrucou na mesma altura. Eu vou processar você. Eu vou processar. Então vamos. Sabe? E começamos a fazer crochê. Sabe? Começamos a fazer crochê. Tudo dela era preto. Ela era uma pessoa de profundos episódios de depressão. Profundos. Profundos. Eu tive algum acesso a isso. Mas você acha que eu sou idiota de ficar sozinha? Não, doutorzinho, por favor de vir aqui. Eu quero ver a medicação que está tomando. Mas você não entende. Não entendo, mas posso estudar. Eu não sou burra. Engana-se quem pensa que o Theo é burro. E eu posso conversar com outro profissional. Mas para que serve isso aqui? Pois é, mas aí não adianta, a pessoa está pulando a noite inteira. Ah, mas eu não sabia. Pois é, mas eu estou te falando. Sabe por que eu estou falando? Porque eu sou TO. Eu sei como é a vida diária desta pessoa. A vida diária. Sabe? Não é aquilo que está no prontuário, é a vida diária. É bom eu conversar com o outro, porque o outro profissional também, quem sabe se interessa. Sabe? Quem sabe se interessa. Então quer saber. Provavelmente ele não quer que o paciente morra. E eu vou apostar sempre nisso. Eu vou sempre apostar nisso. E isso me provoca a conversar com o outro. A conversar com o outro. Né? Porque há situações assim, sabe, que a gente não sabe o desfecho. A gente não sabe o desfecho. Outra situação clínica. Era uma jovem mãe, 34 anos, 32, 34 anos. Sempre ia internada, na época não tinha o SUS ainda, ela aprontava em casa e quebrava a televisão e arrancava não sei o que da geladeira. Aquela borracha que fica em volta da geladeira, para vedação. Sempre a mesma coisa. E sempre o mesmo diagnóstico clínico, a esquizofrenia. Então ela já vinha, a patrulhinha. A patrulhinha já pegava ela e levava ela lá para o hospital. E o hospital marcava o diagnóstico dela. Mas machuca a gente. Uma jovem mulher, 34 anos, sabe, vai internar, uma carimbada com esquizofrenia, gente, que dor. Sabe? Na hora que ela entrou, o médico levou ela lá, ela entrou na sala e eu estava arrumando a gaveta da mesa. Eu pedi para vocês uma mesa, que eu não sei ficar assim sem mesa. Eu preciso de uma mesa. Então, aí eu estava arrumando a sala. Eu estava arrumando a sala do hotel, que em geral é uma bagunça. Bom, a minha sala é bagunçada. Então, ela começou a me ajudar a arrumar a mesa. Eu falei assim, opa, que estranho diagnóstico é esse de esquizofrenia de uma pessoa assim, ligada na vida. Mas o carimbo dela está falando, F.20. Tá bem, eu acato, gente, mas eu tenho 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, 4 mãos, sabe? E assim, eu sei, é uma boca só, eu juro que eu fico calada. E fomos fazendo coisas. E ela me ajudou a arrumar a sala, e arrumou isso, arrumou gaveta. Nossa, mãe do céu. Eu falei, não, por que essa esquizofrenia está diferente das outras esquizofrenias que eu recebo, gente? Me ajuda, me ajuda. E eu fui nessa rota dela, fui na rota dela. E ela, assim, muito recolhida,
falava pouco e baixo. E ela queria muito que os 2 filhinhos dela fossem para a escola e chegassem na hora certa, sabe? E queria também que eles fossem arrumadinhos e bonitinhos, e limpinhos, e com o uniforme lavadinho e passadinho. Ô, gente, que mãe que não quer isso? Tá bem. Então, o que foi o tratamento dessa jovem mãe? Eu só soube disso depois, né, gente? Porque eu não sabia, eu estava tateando. Eu não sabia. Eu sabia que ela tinha essa marca, esquizofrenia, e uma jovem mãe com 2 filhos. 2 filhos. Casada, 2 crianças, sabe? E se importava com a roupa dos filhinhos, e se importava que as crianças fossem para a aula. Por que não prende a criança em casa? Não. E aí nós começamos a ver como é que era a casa dela, que dia que dava para lavar a roupa, para pendurar a roupa para secar, para passar a roupa. Ela queria que as crianças fossem bonitinhas para a escola. Eu não fico falando assim, não precisa disso, é só lavar e botar na criança. Ela queria sim. Ela queria roupinha lavadinha e passadinha. Não era eu, sabe? E aí fomos dividindo isso na semana, para dar tempo também de fazer a comida das crianças, tá? Ela, até o momento presente, não se reinternou. Falei com o médico. Você viu a cor do sutiã dela, da alça? Ô, Lisete, eu tenho mais o que fazer aqui do que ficar olhando a alça do sutiã das pacientes, não é mesmo? Quer dizer, eu não sei. Eu não sei, mas eu estou vendo. Ela passou a cuidar das coisas dentro da casa dela, na rotina do que ela queria, ou do que ela precisava, ou do que ela gostava, ou do que ela escolhia, ou fosse o que fosse. Entendeu? Não era a minha rotina. Não era a minha rotina. Era a rotina daquela jovem mãe, que nunca mais se internou. Isso, gente, nenhum dinheiro me paga. Só a TO. Me desculpe. Nunca mais ela se internou. É uma jovem mãe. Sabe? É uma jovem mãe. E o que a gente fez? Nada. Era só para lavar e passar roupa e fazer comida e levar na escola, por favor. Por favor. É tão simplinho. Eu não sei se é. Você já é mãe, né? Hein? E é tão simples, e você já é mãe, né? É só fazer isso. É só fazer isso. Aí você fica fazendo, faz isso, faz aquilo. Não, gente, assim não. Assim não. Podemos fazer juntas. Podemos ir descobrindo o que é melhor. Que dia que é melhor para lavar roupa? Que horas que é melhor? Eu não sei. E a gente precisa muito saber disso que a gente não sabe, para poder descobrir, e descobrir de uma forma que interesse a outra pessoa, que é exatamente a pessoa interessada na situação. Sim, porque a gente pode palpitar e dizer para ela que talvez lavar a roupa seja melhor de manhã, mas para ela talvez não seja. Eu não sei. Eu não sei, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Realmente é o melhor. A gente pode palpitar, mas eu não sei se para ela realmente de manhã é o melhor. E a gente vai ser aquela pessoa que está interessada em entender se de manhã é o melhor. E se realmente é ela que precisa ou deseja estar na tarefa de lavar a roupa. Isso é altamente complexo. A gente é que fica entendendo que é simplinho e vulgar. Sim, né? Traz uma organização, né? De sentido, de emoções. Como começo a pensar em organizar as minhas próprias emoções a partir das minhas ações. A minha vida comum. Sabe, parece que é comumzinho, mas assim, aí eu voltei a ser mãe, não sei se ela voltou a ser a mulher daquele pai das crianças, sabe, eu não sei sobre a vida grande dela, a vida social dela, não sei. Eu fui até aí, tirar do hospício. Tá bom, tá valendo, para mim tá valendo. Né? E tem essa coisa que é assim, circunscrita ali, mas tem aquilo que nos insere numa outra vida, que é uma vida mais ampla. É mais social, mais cultural, pode ser? Pode. É só a gente chegar coladinho ali e a gente vai aprendendo. É preciso ser estudante. Estudante sempre. Na TO a gente tem que
Estudante, a gente tem que estudar muito a terapia ocupacional. Ela é pouco estudada. Ela é muito pouco estudada. Ela é pouco estudada, assim, naquilo que ela já avançou. E vou dizer que neste nosso país chamado Brasil, nós temos formas de terapia ocupacional das mais avançadas deste nosso planeta. Agora, nós importamos conhecimento. É importante? É. Então, nós buscamos ali, já buscamos na Europa, já laborterapia, praxiterapia e outras coisas assim, como também agora buscamos dos Estados Unidos e do Canadá e da Inglaterra. Mas não só, gente. Não só. Nós temos profundas raízes da terapia ocupacional no Brasil. Raízes seculares. Seculares. E a gente precisa conhecer essa floresta nossa. É uma floresta, assim, de uma riqueza. Não me chame para pôr fogo nisso. Eu não vou pôr fogo nessa floresta. Eu não vou. É uma floresta de raízes profundíssimas. E aí a gente quer saber do outro, o que o outro fez, que é necessário. Vocês que são jovens, vocês que procurem conhecer essa jovem terapia ocupacional. Eu ainda gosto da velha terapia ocupacional, porque a gente precisa de raízes. Nenhuma árvore vive sem raiz. Nós temos raízes profundíssimas, velhas, arcaicas e cheias de humus, umidade, humanidade. Isso é TO. Isso é TO. E é TO no Brasil. Lisete, eu gostaria que agora a gente pudesse se encaminhar para o nosso encerramento e aí pensar a perspectiva assim da nossa atualidade, né? Então, assim, que desafios a gente encontra enquanto terapeutas ocupacionais, né? Pensando, né, nas questões de saúde mental e como a gente tem vivido, né? Porque a terapia ocupacional se debruça, né, para olhar para o ser, para o outro, quanto que a gente vive, né? Então, como temos vivido atualmente, né? Tudo que nós temos atravessado atualmente, o que as pessoas, né, enfrentam diariamente e os nossos desafios, né? Junto a essa população, junto à nossa população, né? Como vendo a crescente, né, das nossas emoções, de como lidar com elas e de como vivenciar. Então, assim, os nossos próximos desafios para essa observação, para essa curiosidade, para essa construção de estratégias. É só isso que você está me perguntando? Só isso. Ah, entendi. Tá fácil mesmo. Olha isso, gente. Assim, eu não tenho resposta, desculpe. Não tenho resposta. Mas ou a gente se incomoda com a situação da humanidade no nosso planeta, ou então, gente, assim, já está tudo, ou bem pega fogo, ou bem invade tudo cheio d'água. Sabe? Então, e o problema são problemas que nós criamos. Então, se eu não tenho nada a ver com isso, então também pode ir embora. Sabe? Então, nós temos a ver com isso, sabe? E como é que a gente pode fazer essas coisas? Gente, eu vou dar exemplos, né? Tem uma disciplina que eu dou lá no Instituto de Psiquiatria, terças à noite. E eu já tenho 71 anos, gente, eu não dou conta de trabalhar à noite. Eu começo na terça-feira eu começo lá às 9 horas da manhã. Depois eu vou terminar a aula às 9h30, 10 horas da noite. E isso é impossível. E sabe o que fazemos lá? São jovens que são estudantes ali. Decidimos fazer crochê. Eu falei, gente, será que não tem mais nada para fazer nessa vida a não ser crochê? Sabe quem que escolheu? Os estudantes. Jura? Eu estou jurando porque eles vão saber disso. Eles fazem crochê. Sabe por quê? Eles querem aprender uma coisa e querem cada um treinar. Eles não sabem, eles não têm mais habilidade manual. Ah, não? Mas eles perderam as mãos? Estão decepadas? Não sabemos mais. Ah, mas a minha avó sabia. Ah, e minha mãe ainda faz crochê, faz bolsas para fora. Jura? Ah, então com isso, estamos fazendo crochê. Estamos fazendo crochê e a turma quer fazer uma peça em comum.
sabe? É incomum. Uma só peça, é incomum. Nem sei que os estudantes têm lá. Tem musicoterapia, enfermagem, terapia ocupacional. Os outros chegam lá, pode entrar, professora, pode entrar? Claro que pode. Sabe, vai entrando e vamos aprender a fazer crochê. Eu não sei para que serve isso, mas eu vou te dizer. Entre as profundas raízes da terapia ocupacional está aquilo que não é ligado propriamente às doenças, mas às formas de vida, as formas de vida. Por exemplo, existiu esse movimento de artes e ofícios, que era um movimento de sobrevivência, sabe? Para a gente fazer frente à Revolução Industrial, para a gente permanecer humano. Então, porque estudamos isso, podemos fazer atividades artísticas, que é o nome da disciplina. Que, gente, eu fico numa situação assim de estudante. Então, assim, é para a gente retomar esses ofícios para a nossa sobrevivência. Para a nossa sobrevivência. E vou dizer, nós não somos seres espiritualizados, talvez, mas não somos só espírito. Sabe, a gente precisa... O que aconteceu quando nós chegamos aqui? Você aceita água? Claro. Claro. É porque eu dou conta de viver sem água. Não, mas é só um dia, Lisete. Não aguentou. Me dá um café. Você pode fazer um café? Um café. Então, gente, esses são nossos grandes desafios. E a gente precisa tomar isso como tarefa primordial, cada um de nós e todos nós. Sabe? Como é que a gente faz para sobreviver do jeito que as coisas estão? Eu estou ouvindo falar que a terapia ocupacional está pensando nos grandes desastres. E o que faremos com isso? É mesmo? É. Covid não foi um grande desastre? Invadiu as nossas casas, as nossas crianças, os nossos velhos. E tivemos que viver a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, sabe? A nossa forma de ficar ali colado no computador noite e dia, sabe? Adquirirmos as doenças físicas e mentais, as mais diversas e violentas e desconhecidas. Não dou conta disso, tem que dar. Tem que dar. Você vai ficar alerta, porque você vai fazer alguma coisa. Você, como terapeuta ocupacional, o que você vai fazer, eu não sei. Mas temos que fazer, temos. Enquanto tivermos esses braços, enquanto tivermos esse corpo assim como é, né? Cheio de doenças e de outras coisas também. Nas nossas tão grandes fragilidades. E às vezes são fragilidades, não são adoecimentos. Então eu tenho muito cuidado na hora de falar o diagnóstico de depressão. Porque você carimba ali, gente, depois para tirar a marca do carimbo. Então calma, vamos chamar a TO. Vamos chamar a TO para ver se de fato é uma depressão. De fato é uma depressão. Às vezes porque tá vitamina D. Tá faltando vitamina D. É mesmo, hein? Olha, precisava de sol, né? Eu tô no computador noite e dia, né? Jura? E sarou a depressão? Sarou. Por quê? Porque tomou sol. Porque foi à praia. Então, gente, menos diagnóstico, mais aproximação, sabe? Mais presença, mais presença humana. Sim. Presta atenção. Sentido. A gente fazer coisas muito automatizadas, né? Deus me livre, né? Então, como estávamos falando, né, Lisete? Então, assim, produção de sentido também, né? Entender por que fazemos determinadas coisas, né? Automaticamente, a gente respondendo, dando essas respostas automáticas, elas são perigosas para as nossas próprias A Ellen está falando assim que a gente não é teclinha de computador. É isso que ela está falando. O terapeuta ocupacional não vai ficar só na teclinha. Faz isso que acontece aquilo. Depois que você tomar o remédio, você vira aquilo. Não. Ele vai ver naquele momento o que convém. E não tem uma prescrição pronta. Não temos. E isso exige uma grande coragem, gente. Uma grande coragem. Sabe? E uma vontade do outro. Você está falando muito de estar junto. Né? O que importa para o outro? Do que o outro gosta?
do que o outro gosta. Né? É porque não é aquilo que eu quero. Não é Né? eu quero, eu prefiro. Sabe o que é bom para você? Ó, é só você fazer isso, isso. Gente, essa prescrição ela não é compatível com a terapia ocupacional. Não é. Uma prescrição pronta não é pronta para terapia ocupacional. Né? Agora, isso exige coragem e vontade de saber do outro, vontade de saber da gente, porque senão a gente também não vai entender o outro. Então, ela exige esse excesso de humanidade. Você está falando muito de autoconhecimento. Eu nem sei se isso existe mais ou se está fora da moda. Acho bom ficar na moda, porque senão assim, o planeta vai continuar ainda e a gente é que vai ter que se virar com isso. Eu queria também agradecer, eu quero agradecer a Ana Carla, eu não estou vendo ela ali, mas eu sei que ela está ali. Eu quero agradecer à Câmara Técnica de Saúde Mental, aqui do CREFITO, agradecer a vocês, agradeço por vocês terem me ouvido, porque eu comecei a falar, não parei nunca mais. Né? Lisete, a Câmara Técnica de Saúde Mental e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CREFITO 2 agradece. Não tem nem como dizer que é um bate-papo, né? Essa experiência. Eu acho que a gente agradece essa experiência que a gente acabou de vivenciar e que a gente pôde registrar. E que a gente vai poder vincular. Registrou, o pior que já registrou. Que nós vamos poder vincular entre as pessoas, né? Obrigada. Entre os nossos pares, né? Entre os nossos colegas, né? Entre a população. E a gente quer estar ali junto, né? O quanto que, de fato, as pessoas estão clamando, precisam de terapeutas ocupacionais, mas que terapeutas ocupacionais são esses, né? Eu acho que é uma boa mensagem, de fato, do que é o que o terapeuta ocupacional faz. Então, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode estar junto para o nosso autoconhecimento, para o autoconhecimento do outro, para essa troca, né? Nós gostaríamos de agradecer imensamente as contribuições, né, as reflexões e as provocações. Muitas provocações. Olha, e o Setembro é amarelo. Vamos prestar atenção, hein? O Setembro é amarelo. Então, é para a gente prestar atenção. E isso é da terapia ocupacional, mas isso é para nós. É problema nosso. Sabe? Chama terapeuta ocupacional, que faz a vida diferente. Faz a vida diferente. A gente fala, eu não vivo sem TO. Você sabe que eu tenho terapeutas ocupacionais? Tem uma professora que falou para mim, no meu primeiro período, às 8 horas da manhã, mais ou menos na metade de uma disciplina, que todo terapeuta ocupacional jamais deveria andar sem um terapeuta ocupacional do lado. Para ele mesmo. Acho que eu ando sozinha? Vocês estão tão enganados. Eu não ando sozinha, eu não ando sozinha. Eu tenho terapeutas ocupacionais, às vezes eu tenho até 2. Perturbo os estudantes sem parar, gente. É uma coisa horrível, Ellen. Por favor, não me denuncie. Mas eu fico com os estudantes. Fico porque eles entendem as coisas de formas diferentes. Falam para mim, às vezes pelos olhos. Às vezes pelos olhos. Às vezes querem me arrumar aqui assim. Né? Então, eu não ando sem TO, é verdade. Desde o Rui Chamon. Obrigada, muito obrigada, CREFITO 2. Obrigada, gente. Obrigada, Ellen.